Repito, o desejo de Deus, de Jesus Cristo, é sempre nos abençoar, nos salvar, né? Estender as poderosas mãos dele sobre nós para nos guardar, nos abençoar, nos livrar em todo o tempo. E ele deixou para nós, aqui nessa terra, aqui na sua santa palavra, né, tudo aquilo para que nós colhemos, né, os frutos, né, das bênçãos, de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. E eu lendo essa palavra aqui falando, né, do reino de Deus, porque, né, Jesus deixou para nós aqui nessa terra, para a gente também falar do reino de Deus, ou seja, a gente, né, falar do reino de Deus, exercer o reino de Deus aqui também nessa terra, até a volta de Jesus Cristo. E aqui no contexto dessa palavra também, querido ouvinte, no início aqui de Mateus capítulo de número 13, ele aponta aqui também para a parábola do semeador, apontando aqui que uma semente aqui, né, ou seja, quando semeava, uma parte da semente ela cai, né, ao pé do caminho, as aves vêm, come, a outra cai em pedregais, né? A outra cai ali em pedregais, né? Mas vindo o sol queimou, secou porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, né? Cresceu e sufocou, e a outra caiu em boa terra. Ele aponta aqui essa palavra da semente caindo na terra, né? Pastor Carlos Campos, Pastor Paulo, essa terra, ela é o nosso coração, né? Às vezes a palavra ela cai ali, né? Por exemplo, o coração ele está como pedregais, né? Está como pedra, ou seja, ainda a pessoa ainda não, o coração ainda está duro, né? Ainda há algo ali impedindo essa semente ali de crescer, de germinar, né? Porque a terra ela é no nosso coração, a terra ela é o nosso coração. Queridos, o nosso coração ele precisa estar sensível à voz de Deus, né? E muitas coisas vêm para tentar endurecer o nosso coração, muitas das vezes a angústia, a tristeza, muitas das vezes a amargura, muitas das vezes uma ferida lá no passado que causou no seu coração, que está gerando muitas das vezes uma tristeza, uma libertação, uma falta de perdão, uma ferida ainda que está aberta, impedindo essa semente de crescer, de germinar, né? Muitas das vezes vem a semente ali, ela é semeada, né? E ela cai ali ao pé do caminho. Às vezes não damos a importância para essa semente, mas nos diz a santa palavra aqui que essa semente ela cai em boa terra. Queridos, a boa terra é quando o nosso coração, nós entendemos que Jesus ele cura, Jesus ele salva, é quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus Cristo, é quando nós deixamos Jesus entrar, curar toda ferida, sarar, curar, libertar, quando nós permitimos que Jesus ele nos carrega no colo, porque essa semente ela precisa entrar, né, para ela poder germinar, mas a gente precisa dar espaço, entendeu? Olha, Jesus, só o Senhor que pode, é apresentar para Jesus muitas das vezes as nossas feridas, que muitas das vezes não apresentamos para ninguém. E depois aqui também, seguindo, nesse mesmo contexto aqui de Mateus capítulo número 13, ele fala também da parábola do joio e do trigo, né? Ele fala também que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Queridos, o reino de Deus é nós semearmos essa semente, esse grão de mostarda, porque ele é pequeno, mas quando nós semeamos, ele cresce, queridos. Então o que eu quero que você entenda é que essa semente é a palavra de Deus, essa palavra de Deus ao qual nós precisamos semear. Mas muitas das vezes quando nós semeamos, muitas das vezes o inimigo ele quer também semear, né, ali o joio no meio do trigo. Queridos, nós não podemos deixar que o inimigo venha nos confundir. E eu peço ao Senhor Jesus que abra os seus olhos espirituais, nossos olhos espirituais cada dia, para que essa semente ela possa crescer no seu coração. E aqui nessa palavra que nós lemos, Jesus ele fala: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. O que realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo, né, ela se torna grande, e vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos.
Queridos, o reino de Deus, aquilo que Jesus ele quer de nós, é que nós semeamos essa semente, é que nós tenhamos uma vida, ao qual Ele deixou na Sua palavra para nós. É fazer a diferença, nesse mundo aqui fora. É aquilo que Jesus ele ensinou para nós, é nós seguirmos os seus ensinamentos. Ou seja, é não compactuando com as coisas ruins dessa terra. É não agirmos ali como muitos ali agem e têm achado que é normal. É muitas das vezes estragando a sua vida, muitas das vezes estragando o seu corpo, muitas das vezes deixando que o inimigo venha agir. É termos uma vida pautada na palavra, buscarmos a Jesus Cristo, mesmo falhos que somos, buscarmos a santidade de Cristo, buscarmos a paz, buscarmos sermos paz, sermos luz, buscarmos ter a paz, ter a mansidão, ter o domínio próprio, buscar ter o amor ao qual Jesus teve, buscar amar. Muitas das vezes aquele ao qual ninguém dá nada por ele, nós exercemos o amor, a santidade, pregarmos a palavra, porque é isso que Jesus ele quer de nós, é nós levarmos essa santa palavra, porque essa palavra que liberta, porque essa palavra é que é nosso abrigo. Olha para vocês verem o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas, porque quando nós semeamos a palavra no coração, Jesus no coração, quando nós entendemos o significado dessa semente de Jesus Cristo, ela germina, ela cresce e ela se torna abrigo, porque Jesus ele quer se tornar um abrigo para você. E nos diz aqui, crescendo, a maior das plantas que essa semente faz-se uma árvore, de sorte que até mesmo as aves dos céus elas se aninham nos seus ramos. Então, queridos, para Jesus ele quer ser o seu abrigo. Nós estamos aqui semeando essa semente, mas para que ele seja o seu abrigo, é necessário você permitir essa semente, ela cair em boa terra, ela germinar no seu coração. Jesus ele quer entrar no seu coração, ele quer ser seu abrigo. Então nós estamos aqui neste mundo para poder semear essa semente. E essa semente, nós estamos semeando ela aqui. E dá espaço para Jesus entrar, para essa semente crescer no seu coração, ele ser o seu abrigo. Queridos, então o reino de Deus é isso. Nós estamos aqui apenas para semear essa semente, cumprir o reino de Deus nessa terra até a volta dele. E como é que a gente cumpre? Semeando essa semente, sendo luz, sendo bênção, semeando, tendo uma vida alinhada com a palavra, porque a palavra é a verdade. Cristo, ele é a verdade que liberta. E essa verdade que nós apresentamos a você, não deixe que o inimigo venha te enganar com outras coisas, porque o mundo ele jaz o maligno. Nós sabemos que Jesus ele vai voltar, e não cansamos de falar essa palavra. Cristo ele é a verdade que liberta. Muitas coisas aí fora, o inimigo tem tentado confundir, fazendo com que essas coisas que se tornem verdadeiras, mas não. Só Cristo, ele é a verdade. Não deixe que o mal venha entrar no seu coração. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, que você tenha um sábado abençoado, um sábado maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo, que você possa entender sobre essa semente, sobre o reino de Deus, que essa palavra que a gente precisa permitir de entrar nos nossos corações e moldar nossa mente e nosso coração, para que nós venhamos ter uma mente transformada. Que Deus te abençoe. É com o senhor pastor Paulo, pastor Carlos Campos. Amém.